Dando continuidade ao nosso curso, vamos estudar agora a QoS aplicada na camada de enlace, aplicada na camada 2 do modelo OSI. A QoS na camada de enlace, ela não é muito cobrada nos concursos, mas volta e meia aparece uma questão aí envolvendo esse conceito, então por isso que vamos estudá-lo agora. O grande foco das questões são a QoS aplicada na internet, nas grandes redes, tá legal? E os seus métodos e técnicas e etc. Mas vamos lá. Bom, primeira técnica de QoS na camada de enlace que vamos estudar é a I3E802.1P, P de prioridade, ou também conhecida muitas vezes num sentido estrito como Class of Service somente. Então, às vezes uma questão ou outra surge, às vezes no edital também, referenciando o 802.1P como o COS, Class of Service. Mas nós vimos que o Class of Service, no sentido amplo, é algo muito maior do que isso, tá joia? Então, temos que ficar atentos aí nas questões. Bom, antes de falarmos dessa técnica especificamente, vamos revisar alguns conceitos envolvendo aí o I3E 802. Bom, I3E significa Institute of Electrical and Electronics Engineers, que nada mais é do que o Instituto de Engenheiros Elétricos e Eletrônicos, tá? Que definem uma série de padrões dentro das redes locais, tá? E o I3E 802, ele é um comitê de padronização de redes locais e também metropolitanas, tá? Sendo aí subdividido em vários subcomitês, que já são conhecidos por nós, que são o 802.3, que faz referência à padronização do modelo Ethernet de redes locais, o 802.1, que é a interface da camada MAC com relação às camadas superiores, o 802.15, que é o WPAN, que é o Wireless Personal Area Network, que envolve redes pequenas, redes pessoais sem fio, o maior exemplo disso aí é o Bluetooth, e o 802.11, que é super conhecido, que é o Wi-Fi, tá? E é do subcomitê 802.1 que surge a priorização, a QoS, dentro das redes locais 802. Então vamos lá. Então o I3E 802.1 P de prioridade, ele emprega o QoS na camada MAC, tá? Tendo como principal objetivo realizar o encaminhamento expresso, que nada mais é do que a permissão da inclusão de definições de prioridades no nível de usuário, permitindo assim prioridades distintas para diferentes tráfegos, dando uma maior prioridade para quem precisa e uma menor prioridade para quem não precisa, tá? Envolvendo todos os requisitos de QoS que estudamos. Outra característica, o 802.1P ele complementa um mecanismo de QoS mais complexo. Por que ele complementa? Porque o seu uso isoladamente ele é inadequado, porque nada adianta eu empregar a QoS somente na minha LAN e não ter QoS na internet. Então, quando esse meu pacote sair da minha LAN e for para a internet sem nenhum tratamento de qualidade de serviço, de nada vai adiantar a qualidade de serviço que eu emprego dentro da minha LAN. Então, por isso que ele complementa um mecanismo maior. Então, a ideia é que, imaginando que eu já tenho na internet o emprego de uma QoS, por exemplo, a DiffServ, eu incremento essa qualidade de serviço empregando a QoS dentro da minha rede local, utilizando para isso o 802.1P. Por isso que ele é um complemento. Com relação às necessidades do I3E 802.1P, os elementos de rede, ou seja, switches, pontes, precisam de mecanismos de controle de QoS. Porque se eles não tiverem mecanismos de controle de QoS, eles não vão conseguir realizar filtragens, não vão realizar a prevenção de congestionamento. Então, assim como a maioria dos padrões de QoS, eles não especificam como fazer, mas sim o que deve ser feito, tá certo? Assim como o DiffServ, o IntServ, tá legal? Além disso, esses elementos de rede também necessitam de uma implementação de filas separadas. Filas essas com políticas de encaminhamento específicos, envolvendo quadros de prioridades diferentes e, consequentemente, com necessidades de QoS também diferentes. Então, tem que ter aquela fila para o tráfego mais prioritário, aquela fila para o tráfego de menor prioridade e assim vai. O 802.1P também é muito usado em bridges. Por quê? Porque geralmente nas bridges
que consta o maior gargalo de uma rede local, já que ela interliga duas subredes, tá certo? Então, por conta dessa característica das bridges, geralmente a qualidade de serviço nas redes locais é empregada nesse equipamento, o que nada impede de se aplicar em switches, mas a grande maioria acontece nas bridges. Outra característica do 802.1p é que ele não é um padrão definido, assim como o 802.3, 802.11, que são padrões de fato. Não, o 802.1p ele é uma referência da norma 802.1q, que essa sim é um padrão, tá certo? Padrão esse que define as VLANs, como vocês estudaram com o professor Walter Cunha, tá legal? E as bancas de concurso adoram fazer trocadilhos entre esses dois conceitos, por conta da sua letra ser muito parecida, tanto a letra P como a letra Q, principalmente quando a letra Q está em minúsculo. Então, geralmente, eles trocam o termo 802.1Q em minúsculo por 802.1P. E vice-versa, a mesma coisa para o P de prioridade e o Q da VLAN aqui, tá certo? Então, fiquem sempre atentos a se a questão está referenciando o conceito 802.1p de prioridade ou 802.1q relacionado às VLANs aí, tá certo? E qual é a razão do 802.1p fazer parte das VLANs, da norma que define as VLANs? Porque ele utiliza, para a priorização de quadros, um campo de priorização já existente, que foi empregado no padrão das VLANs, que é o 802.1q, que é conhecido como Q-tag. Essa tag possui dentre seus campos um campo de priorização que é utilizado para priorização dentro da camada MAC. Tá joia? A Q-tag do 802.1q está aí abaixo no nosso desenho, sendo dividida em duas grandes partes, o TPID e o TCID. Tá joia? Então vamos estudar esses campos. Como nós já sabemos, a Q-tag do 802.1q, que define as VLANs, possui dois grandes campos, que é o TPID, que significa Tag Protocol Identifier, que é o identificador do protocolo, que é esse campo aqui, o primeiro da esquerda, composto aí de 2 bytes, 16 bits, e o Tag Control Information, que é a informação da tag, é o TCI, é esse outro campo aqui. Bom, o TPID ele possui sempre um valor fixo, um valor em hexadecimal que é 8100. Tá? E esse valor, para que ele serve? Ele serve para anunciar que os próximos 2 bytes seguintes contêm informações de VLAN e informações de prioridade. Então, ele é um anúncio, afirmando assim, olha, depois desses primeiros 2 bytes 8100, os próximos 2 bytes conterão informações de controle. É isso para isso que ele serve. E essas informações de controle estão dentro do TCI, que contém 3 campos. Primeiro deles, o mais importante para o 802.1p, que é o Priority Code Point, ou PCP, que é esse campinho aqui, constituído de 3 bytes. E por conta de ter 3 bytes, nós podemos ter até 8 classes de tráfego, já que 2 elevado a 3 é igual a 8. Geralmente, essas classes elas são referenciadas por CS, de Class of Service 0, até CS7, tá? De CS0 a CS7. Então, é por meio desse campo que o 802.1p define a prioridade dentro da LAN. Tá? O próximo campo é o CFI, que é o Canonical Format Indicator, constituído de apenas 1 byte, e esse campo não é mais utilizado porque ele era utilizado para determinar se há encapsulamento no token ring ou não. Mas como geralmente essa tag é utilizada nas redes sem fio ou nas redes Ethernet, esse campo não é muito utilizado. O próximo é o VID, que é o VLAN Identifier, que é esse campo aqui, o último, constituído de 12 bits, que serve basicamente para identificar a qual VLAN esse quadro pertence. Bom, o conceito de VLAN não está aqui no nosso escopo e vocês já devem ter esse conhecimento que adquiriram com as aulas do professor Walter Cunha, tá certo? Então não vamos entrar muito a fundo aqui porque o nosso foco aqui é a prioridade. Então vamos para frente. Bom, e como é que se dá a aplicação da QoS nas redes Ethernet? Estamos falando especificamente das redes 802.3. Bom, para se aplicar a QoS dentro desse contexto, é necessária a inserção da Q-tag
dentro do cabeçalho Ethernet. Só que aí surge um problema. Por quê? Porque o cabeçalho da Ethernet, o quadro Ethernet, ele não pode exceder 1518 bytes. Por quê? Porque ele é constituído de 18 bytes de cabeçalho, tá certo? De header, e 1500 bytes de payload, de dados, tá certo? Então, esse total de 1518 bytes não pode ser excedido. E aí surge um problema, porque eu tenho a tag do 802.1q, que é constituída de 4 bytes. Tá? E aí, o tamanho máximo do quadro Ethernet ficaria aí com 1522 bytes. E quadros que são maiores do que 1518 bytes são automaticamente descartados pelos outros elementos da rede. Tá? Então, para que a Ethernet suportasse a QoS, seria necessário um aumento do seu tamanho máximo do quadro. E é aí que surge o padrão 802.3ac. Esse padrão ele estende o tamanho máximo do quadro para 1522 bytes, que é o 1518, que já era o tamanho máximo, mais os 4 bytes do QTag. E aí o que acontece? Ele adiciona o QTag entre o campo de endereço de origem e o EtherType tamanho, que é o campo seguinte aí, que é como demonstra a figura. Então, o QTag ele é inserido nesse local aqui. E aí o que acontece? Para que não haja uma necessidade de atualização dos computadores que vão lidar com esse quadro Ethernet, a inserção e a remoção da QTag ela é realizada via hardware, fazendo com que as camadas superiores desconheçam a QTag. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que quando um determinado computador insere um frame na rede, o primeiro switch que capturar esse frame vai inserir a QTag com seus valores de prioridade e esse frame vai seguir dentro da subrede. Quando esse frame chegar até o último switch ou a ponte antes de ser entregue ao computador destino, o switch vai lá e remove a QTag. E entrega esse quadro para o computador sem a QTag, tá? Então a ideia é essa. A QTag ela é inserida pelos elementos da subrede, como por exemplo a ponte ou o switch propriamente, e ela é removida antes de ser entregue para o computador destino, evitando assim transtornos com a atualização. O próximo protocolo que emprega a QoS na camada de enlace é o SBM, Subnet Bandwidth Manager. Esse protocolo ele é definido na RFC 2814. Se ele é definido em uma RFC, logo ele foi padronizado pelo IETF, tá certo? E não pelo I3E, já que o I3E define as suas padronizações de redes locais por meio do Comitê 802, como nós vimos no começo dessa aula. Bom, então vamos lá. O IntServe ele é uma solução da camada de rede, e somente da camada de rede. Sendo assim, ele não se aplica à camada de enlace. Então, a ideia do SBM é mapear o IntServe e o RSVP para as tecnologias de subredes específicas. Então, ele nada mais é do que a reserva de recursos no ambiente de LAN. Só que ele deixa bem claro que essas LANs devem ser do padrão I3E 802. Sejam elas I3E 802.11, do Wi-Fi 802.3, aí não importa, mas tem que ser redes locais do padrão 802. Bom, como ele emprega reserva de recursos em LAN, ele emprega a reserva na camada 2. E ele é totalmente baseado no RSVP, envolvendo praticamente o mesmo método de sinalização, envolvendo as mensagens PEF, RESV, também envolve o seu controle de admissão, bem parecido, e o seu gerenciamento de largura de banda. Só que assim como o IntServe, ele não define o controle de tráfego para a camada de enlace, tá certo? Então, como o switch, como que a bridge vai fazer esse controle de tráfego, vai reservar a sua banda, isso é problema dela. O SBM apenas define o conceito e as mensagens são trocadas dentro desse protocolo, tá legal? Para a reserva de recursos. Beleza? Vamos estudar agora a qualidade de serviço empregada nas redes ATM. É difícil surgir questões que envolvam a qualidade de serviço no ATM, mas volta e meia aparece uma ou outra aí, então é importante também sabermos esses conceitos. Bom, primeira coisa do ATM é que ele não é uma rede comutada por pacotes, mas sim uma rede comutada por células. E essas células, assim como a figura aqui do canto direito, ela possui 53 bytes, tá certo? Só que desses 53 bytes, 48 bytes são reservados para carga e 5 bytes são reservados
para o cabeçalho. Tá legal? Então, o que acontece? Esse pequeno pacote chamado célula, ele é de tamanho fixo. Ele sempre vai ter 53 bytes. Por isso que ele é chamado de comutação por célula, porque é um outro enquadramento diferente dos pacotes. Então, voltando a QoS aplicado no ATM, nós já conhecemos as principais classes de serviço do ATM quando estudávamos o emprego da QoS nas diversas camadas. Então, nós sabemos já que o QoS ele divide a sua qualidade de serviço, a sua classificação de tráfego, em 4 grandes vertentes, que é o CBR, o VBR, o ABR e o UBR. Então vamos estudar cada uma dessas classes com mais detalhes. O primeiro deles é o CBR, que é o Constant Bitrate. O CBR ele é a classe de serviço que possui a maior prioridade. Tá? Então a ideia desse serviço é atender conexões que necessitam de uma banda fixa, envolvendo aí requisitos de tempo bastante apertados. A ideia dele aqui é manter uma taxa constante. Independentemente de qualquer oscilação que a rede venha a sofrer, ele mantém sempre a mesma taxa. Se você contratou 50 megabytes de banda, faça chuva, faça sol, você vai ter 50 megabytes de banda, independentemente de rede congestionada ou não. Outra característica do CBR é simular uma largura de banda uniforme e um retardo uniforme. É aquela história de como se não houvesse ninguém na rede, a rede fosse só para aquele serviço, emulando assim um meio físico exclusivo para aquele tráfego, como se houvesse uma única fibra ótica e essa fibra ótica fosse utilizada só por aquele serviço. Só que isso tem um preço, e esse preço é alto, tendo como característica o CBR um alto custo, é difícil de empregar. Ele é utilizado nas aplicações que necessitam de uma prioridade mais alta, como a videoconferência e a telefonia. E o ATM também classifica esse serviço como um serviço classe A. A próxima classe do ATM é o VBR, Variable Bitrate. Ele é aplicado a conexões que transportam tráfego em rajadas que necessitam de uma garantia de banda. Entretanto, a taxa de bits dessa banda pode variar. Então é como se você contratasse um serviço e esse serviço tivesse uma largura de banda entre 10 megabits e 20 megabits. 10 megabits em momentos que a rede estivesse congestionada e 20 megabits em momentos que a rede estivesse livre. Independentemente dos valores entre 10 e 20, a sua aplicação funcionaria sem problemas, porque a garantia de banda está aplicada no mínimo de 10 megabits. Tá? Mas não há problema se essa taxa venha a variar de 10 a 20. Essa é a ideia aqui. Essa classe ela trata requisitos de tempo apenas apertados, diferentemente do CBR, que trata aplicações que possuem requisitos de tempo bastante apertados. Tá? A VBR é dividida em 2 vertentes. A primeira delas é o RT-VBR, que é o Real Time Variable Bitrate. As aplicações da classe RT-VBR elas têm necessidade de tempo real, então possuem requisitos de tempo apertados. Só que essa taxa de bits pode variar, como toda a classe VBR. Entretanto, não pode haver retardo muito alto, tá certo? E um exemplo de aplicação que usa esse tipo de tráfego, o RT-VBR, é a videoconferência compactada. A videoconferência compactada ela usa um codec que comprime bem mais o tráfego que ela vai gerar do que uma videoconferência normal. Tá? E dessa forma ela vai transportar menos dados, mas ela não deixa de ter os requisitos de QoS de uma videoconferência normal, tá? Com o seu tempo apertado, com a sua sensibilidade ao retardo e ao jitter. Só que essa aplicação, para utilizar uma videoconferência que comprime mais os seus dados, ela vai ter um maior processamento nas pontas, no emissor e no receptor, tá legal? Por conta dessa geração de dados reduzida. E o RT-VBR é considerado um tráfego de classe B, pelo ATM. A próxima subclasse do VBR é o NRT-VBR, que é o Non-Real-Time Variable Bitrate. Aqui nesse tipo de classe, a entrega pontual ela é importante, só que certo retardo aqui ela é aceitável também. Então, por isso que esse tipo de classe é utilizado pelo áudio e vídeo sob demanda. Porque, como nós vimos, o áudio e vídeo sob demanda aceita um retardo maior do que as aplicações interativas, como a videoconferência e o VoIP. Entretanto, se esse retardo for muito alto, o áudio e vídeo sob demanda se torna impraticável, tendo aquelas bufferizações que a gente muitas vezes se depara no YouTube quando estamos assistindo um vídeo em que a nossa conexão é muito lenta. E o NRT-VBR é considerado uma classe de serviço classe C.
A próxima classe do ATM é a ABR, Available Bit Rate. A ABR ela é o esquema de melhor esforço. Ou seja, o tráfego que utilizar essa classe de serviço, ele prescinde de garantia de banda, tá? Ele não se importa com os requisitos de QoS. Então, nessa classe de serviço, a taxa de bits ela varia de acordo com a disponibilidade. Quando tem muita carga na rede, a taxa de bits vai ser reduzida. Quando a rede está livre, a taxa de bits vai ser maior. Só que não há um acordo definido e qual será o mínimo e qual será o máximo. É o que sobrar, basicamente. E a grande característica da classe ABR é que ela tem suporte ao controle de fluxo, que ajusta dinamicamente a largura de banda disponível. Então, quando há uma largura de banda razoável, existe a possibilidade de se implementar um controle de fluxo nessa banda que sobrou, permitindo assim que um receptor lento não seja sobrecarregado por um emissor rápido. Tá legal? E a ABR é considerada um tráfego de classe D. E a classe de menor prioridade, que é o resto do resto, é a UBR, Unspecified Bit Rate. Ela também, assim como a ABR, trabalha com o conceito de melhor esforço. E ela envolve aplicações que são muito tolerantes ao retardo e à perda de células. Por quê? Porque uma aplicação que usa esse serviço não está nem um pouco preocupada com nenhum requisito de QoS. E a grande diferença do UBR para a ABR é que o UBR não possui um controle de fluxo. Então, se a taxa de transmissão disponível estiver muito alta e houver um emissor muito rápido, ele não vai se preocupar se ele está sobrecarregando um receptor lento, tá? E assim como a ABR, o UBR é um tráfego de classe D. Beleza? Dessa forma, terminamos a QoS na camada de enlace.